E aí, meus queridos alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que estamos entrando nessa quarta semana de quarentena, estudo EAD em casa? Eu espero que bem. Eu realmente espero que vocês estejam se dedicando aos estudos para que vocês possam aprender esses conteúdos que eu estou passando para vocês, porque além de trabalhoso para mim poder fazer o máximo para vocês, eles também são muito importantes para o vestibular que ocorrerá ao final do ano. Então, essa quarta aula vai falar sobre forças elétricas, ou seja, lei de Coulomb. Então, vamos lá à nossa videoaula de hoje. Bom, a gente já discutiu que os corpos, eles possuem cargas elétricas. Então, eu vou desenhar aqui duas esferas pontiformes, tá? O que são duas esferas pontiformes? São dois corpos onde eu não vou considerar o tamanho delas, apenas a massa delas. Então eu vou chamar a primeira aqui, vai ter uma carga 1, e a segunda vai ter uma carga 2. Tudo bem? Então veja só. Essas cargas, elas vão sofrer uma interação elétrica entre si. Essa interação elétrica pode ser repulsiva, né? Quando a carga 1 e a carga 2 tiverem o mesmo sinal. Ou seja, então veja só, se aqui for positivo e aqui for positivo, elas vão sofrer uma repulsão elétrica. Elas vão se afastar uma da outra devido a essa interação elétrica existente entre elas. Essa repulsão elétrica só acontece porque as cargas elas vão gerar uma força elétrica repulsiva entre elas, fazendo com que os corpos sejam afastados. Tá, professor, e se elas fossem negativas? Não teria problema, elas teriam também essa mesma força de atração repulsiva entre elas. Então, se elas forem negativas ou positivas, elas vão ter a mesma força de repulsão. Entretanto, elas podem ter uma força atrativa. Nesse caso, é porque Q1 e Q2 têm sinais contrários de carga. Tá? Então, nesse caso, eu teria as duas esferas, né? A carga Q1 aqui, a carga Q2 aqui. Uma seria negativa e a outra seria positiva. E aí eu teria uma força de atração entre elas, uma força elétrica de atração entre elas, que fariam elas se locomoverem na direção até se encontrarem. Tudo bem? Uma observação importante aqui é o seguinte. A força elétrica, ela sempre vai estar na direção de uma linha que liga o centro dessas cargas. Tá? Ó. Então, a força elétrica sempre vai estar na direção de uma linha que liga o centro dessas cargas. Outra informação importante é que as forças sempre vão ter sentidos contrários. Veja essa força aqui. Ela vai da direita para a esquerda, tá? Isso na horizontal. Olha essa força aqui. Ela também vai da esquerda para a direita, também na horizontal. Tá? Dá uma olhada nessas outras conjuntos de força aqui, ó. Essa vai da esquerda para a direita e essa vai da direita para a esquerda. Tanto uma como a outra na horizontal. Professor, as forças elétricas sempre vão estar na horizontal? Não. Não é verdade isso. O desenho que eu fiz aqui, para facilitar, eu coloquei na horizontal, mas elas podem estar na vertical,
elas podem estar inclinadas, elas podem estar em qualquer direção, desde que a reta que ligue os dois corpos passe pelo centro deles, tá? É só a forma de desenhar. Agora, a gente tem que observar que essas cargas, elas estão separadas por uma distância. Essa distância entre elas é uma distância d, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho outros corpos, tá? Também vai ser separado uma distância d. Então a gente vai dizer que o módulo da força elétrica, tá? O módulo da força elétrica, tá? Ela sempre vai ser inversamente proporcional com o quadrado da distância. Tá? Ela sempre vai ser inversamente proporcional com o quadrado da distância. Tá? E ela sempre vai ser proporcional às cargas elétricas. Tá? O produto das cargas elétricas. Assim vai ser proporcional ao produto dessas cargas elétricas. Logo, a gente vai calcular o módulo dela como sendo K vezes a carga da primeira vezes a carga da segunda dividido pela distância ao quadrado. Então, essa é a fórmula para calcular o módulo da força elétrica. Quem que é K, professor? K é a constante eletrostática. É a constante eletrostática do meio, tá? No vácuo, esse K é um K0, que é o K do vácuo, que vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, tá? Não posso esquecer que a força elétrica vai ser medida em Newton, porque é força, tá? A distância ao quadrado vai ser metro quadrado, e as cargas vai ser medida em Coulomb quadrado, porque a carga 1 vai ser Coulomb, a carga 2 vai ser Coulomb, então vai dar Coulomb quadrado, tá bom? E o K é a constante eletrostática do meio, vale 9 vezes 10 a nona, tá? Então, a gente não pode esquecer isso, tudo bem? Então, essa informação aqui, ela é muito importante para a gente vai estar utilizando essas fórmulas para poder fazer as contas adiante. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui. Uma observação importante é que eu disse para vocês que a força elétrica ela é inversamente proporcional à distância do quadrado, certo? E também ela vai ser diretamente proporcional às suas, o produto das suas cargas. Isso dá uma coisa interessante para a gente. Veja, ó. Quando a gente pega a carga 1 e a carga 2 e mantém essas cargas constantes, então significa que a única coisa que vai mudar entre os corpos vai ser a distância. Então, a força elétrica ela vai ser proporcional, né, inversamente proporcional com a distância ao quadrado dela. Se eu fazer um gráfico disso, tá? Se eu fazer um gráfico disso aqui, ou seja, da distância pela força, tá? O que eu vou ter aqui nesse gráfico? Eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Se a distância vale d, a força vale F, tá? Agora, se eu aumento a distância, tipo assim, para 2D, a força ela vai diminuir 4 vezes, F sobre 4. Se eu aumento a distância de novo para 3D, por exemplo, a força ela vai diminuir 9 vezes, F por 9. Isso vai caracterizar essa tipo de curva aqui, ó. Então, quando a distância ela tende
para o infinito, ou seja, quanto maior a distância entre os corpos, significa dizer que a força elétrica ela tende para zero. Então, quando eu tenho uma carga num local do universo e outra carga está no infinito relacionada à primeira carga, a força de atração entre elas é zero. Tá? Agora, quando a distância ela tende para zero, a força elétrica tende ao infinito, certo? A força elétrica tende ao infinito. Tudo bem? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então a gente pode fazer uma tabela aqui, ó. Se a distância D, 2D, 3D, 4D, por exemplo, a força vai ser F quando a distância é D. Vai ser F sobre 4 quando a distância é 2D. Vai ser F sobre 9 quando a distância for 3D. E vai ser F sobre 16 quando a distância vale 4D, tá? O que é esse 4 aqui? O que é esse 4 aqui? É 2 ao quadrado, ó. É a distância ao quadrado. Lembra que eu disse para vocês que a força ela é proporcional com o quadrado? Então, se eu dobrei a distância, eu pego, multiplico por 2, ou seja, elevo 2 ao quadrado, e eu tenho quanto a força vai diminuir. Ó, o que é esse 9 aqui? 3 ao quadrado. O que é esse 16 aqui? 4 ao quadrado. Com essa informação, a gente vai fazer um macete. O macete fala o seguinte, que para a carga 1 e a carga 2 mantida constante, então a distância ela vai mudar. Então ela vai acontecer assim, ó. Se a distância nova for maior que a distância antiga, então a força elétrica nova vai ser menor que a força elétrica antiga que eu tinha. Menor quanto? Com N ao quadrado. Tá? Lembra a tabelinha lá? Olha lá. Vou pegar aqui e colocar o vermelho, ó. Se a minha distância era D e o meu D novo é 3D, então a minha força nova vai ser a força antiga dividido por 3 ao quadrado, que dá força por 9. E aí bate com a nossa tabelinha que eu fiz aqui ao lado, certo? Segundo macete, a segunda parte do macete, né? Se a distância nova vai ser a distância antiga menor, ou seja, eu diminuo, então a força nova vai ser N vezes ao quadrado a força antiga, tá? Então, se eu diminuo a distância, eu aumento a força. Então, veja, eu não coloquei na tabela forças menores, mas olha só, imagine que a distância nova seja a distância antiga dividido por 2. Então, quem que vai ser a força nova? Vai ser esse 2, que é a quantas vezes ela é menor, ao quadrado vezes a força nova, ou seja, 4 vezes a força antiga, tá? Então, é isso que é o macete, tá? Prestem bem atenção nesse macete, tá? Justamente por quê? Porque esse macete ajuda a gente fazer muito exercício, tá? Muito exercício mesmo, tá? Sobretudo de vestibular, de maneira muito mais rápida e mais prática, tá bom? Bom, outra parte do macete seria justamente o seguinte. Eu deixei as cargas constantes. Agora o que eu vou deixar constante vai ser a distância. Então, se a distância ela for constante, então significa que o que está mudando são as cargas, tá? Então, a carga Q1 e a carga Q2, elas são variáveis. Elas podem mudar isso, tá? Dessa maneira, o que acontece é o seguinte. A carga 1, a carga 1 nova, ela vai ser X vezes maior que a carga 1 antiga. E a carga 2 nova vai ser Y vezes a carga 2 antiga. Isso quer dizer que
que a força elétrica nova vai ser X vezes Y vezes a força elétrica antiga, tá? Então, se eu aumento as cargas, eu aumento a força com seu produto. Veja, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que eu tinha um corpo que a carga fosse Q1 e um outro corpo que a carga fosse Q2. Aí o que eu faço? Eu vou aumentar essas cargas. Então Q1 agora vai ser 4 vezes Q1 e o Q2 agora vai ser 2 vezes Q2. Ou seja, a carga 1 aumentou 4 vezes e a carga 2 aumentou 2 vezes. Então, aqui eu tinha uma força elétrica. Qual que vai ser a nova força elétrica aqui? Vai ser justamente o quê? O 4 vezes o 2 vezes a força antiga que eu tinha. Então, a força elétrica nova vai ser 8 vezes a força elétrica, tá? É isso que o macete está dizendo pra gente. A segunda parte do macete fala o seguinte: se as cargas Q1 agora ela for menor que a carga que eu tinha, ou seja, eu vou diminuir X vezes, e que a carga Q2 também vai ser menor a carga que eu tinha, vai ser Y vezes menor. Então, a força elétrica vai ser a força antiga dividido pelo produto de quantas vezes essa carga foi diminuída. Então, vamos ver como é que funciona isso. Olha lá. Eu tenho um corpo aqui, esse corpo tem uma carga Q1, eu tenho esse outro corpo aqui, tem uma carga Q2, e existe entre eles uma força elétrica. O que vai acontecer aqui com esse corpo? O corpo Q1 vai ser diminuído 3 vezes, por exemplo. Então, eu vou diminuir a carga dele 3 vezes. Já o corpo Q2, a carga 2, vai ser diminuído 5 vezes. Então, ela diminuiu 5 vezes. Então, essa nova força aqui vai ser a força antiga. Só que eu vou ter que dividir ela pelo produto dos valores que diminuíram as cargas, ou seja, 3 vezes 5. Então, vai ser a força elétrica dividido por 15 vezes, tá? Então, é muito importante lembrar esses dois macetes para ajudar a gente a fazer os exercícios, tá bom? Legal, né? Então, vamos fazer exemplos para a gente entender essas coisas, tá? Esses exemplos aqui que estão aqui são os exemplos que eu coloquei na folha resumo de vocês, tá? Então, olha só. Determine a intensidade da força de repulsão entre as cargas iguais a 1 coulomb. Então, olha só. Eu tenho um corpo aqui, corpo A, tem 1 coulomb de carga. Eu tenho outro corpo aqui, o corpo B, tem 1 coulomb de carga, tudo bem? E já gerar uma força de repulsão entre elas. Então, tem uma linha que passa pelo centro das cargas e vai gerar uma força repulsiva aqui, tá? Então, força repulsiva, força elétrica aqui, força elétrica aqui, tá? A distância entre esses corpos foram de 1 metro. Então, eu tenho aqui essa distância entre esses dois corpos de 1 metro. Essa é a distância entre eles. Tudo bem? Então, quais são as informações que eu tenho para resolver esse exercício? Eu tenho a distância, que vale 1 metro. Eu tenho a carga Q1, que vale 1 coulomb. A carga Q2, que vale 1 coulomb. Eu tenho o meu K0, que foi dado, né? K0 igual a 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por coulomb quadrado. E eu quero calcular o valor dessa força elétrica. Então, esse exercício ele é bem simplesinho, ele é cálculo direto, é só você jogar na fórmula lá. Força elétrica igual a K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido por D ao quadrado. O K, 9 vezes 10 a nona, tá? Newton metro quadrado por coulomb quadrado vezes a carga 1. 1 coulomb vezes a carga 2, 1 coulomb, dividido pela distância, 1 metro ao quadrado. Tá? Então, ó, coulomb com coulomb, cancela aqui, vai ficar 9 vezes 1 dá 9, vezes 1 dá 9. Então, 9 vezes 10 a nona,
Newton metro ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e metro ao quadrado é metro ao quadrado. Corta, corta. Vai ficar 9 dividido por 1 dá 9 vezes 10 a nona newtons. Então, essa é a força elétrica existente entre essas duas esferas, tá bom? Olha o segundo exercício aqui, ó. Duas cargas elétricas pontiformes positivas iguais a quê? Então, agora eu tenho duas cargas, são iguais, são pontiformes e tem cargas Q. Estão situadas no vácuo a 2 metros de distância. Então, eu tenho a distância entre eles de 2 metros. Tá? Sabe-se que a força de repulsão mútua tem intensidade de... Faltou aqui escrever aqui, né? Vamos trocar a cor aqui para a gente escrever aqui que faltou. Tem intensidade de 0,1 newton. Então, tem uma força aqui de repulsiva entre as cargas. Essa força vale 0,1 newton. Sabendo que o nosso K vale 9 vezes 10 a nona, determine o valor dessas cargas, dessa carga aqui. Tá? Então, só jogar na fórmula, ó. Força elétrica igual a K vezes QU, Q2, sobre D quadrado. A força elétrica vale 0,1. O K vale 9 vezes 10 a nona. A carga 1 vale Q. A carga 2 também vale Q. E a distância vale 2 metros ao quadrado. Tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer essa multiplicação entre essas cargas e vou resolver a potência aqui. Então, vai ficar, ó, 0,1 é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes Q ao quadrado, dividido por 4 metros ao quadrado. Então, isso vai passar multiplicando. E isso vai vir aqui dividindo. Então, nosso Q quadrado vai ser 0,1 vezes 4, dividido por 9 vezes 10 a nona. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou levar isso aqui para cima. Então, vai ficar, ó, Q quadrado é igual a 0,1 vezes 4 vezes 10 a menos 9 e vou dividir por 9. E aí eu vou fazer o quadrado lá do lado, ó. Então, Q vai ser a raiz quadrada de 0,1 vezes 4 vezes 10 a menos 9 dividido por 9. Bom, a raiz de 4 é 2. A raiz de 9 é 3. Mais 0,1 vezes 10 a menos 9 não tem raiz. A gente não tem raiz exata. Então, eu vou ter que manipular isso. Por quê? Se eu pegar e acrescentar menos 1 aqui, eu vou andar a vírgula para cá, ó. Então, vai ficar 2 terços de 1 vezes 10 a menos 10. E a raiz de 1 é 1. Então, é 2 terços vezes 1. E a raiz de 10 a menos 10 é 10 elevado a 10 dividido por 2, tá? Eu tenho que lembrar dessa propriedade aqui, ó. Presta atenção. Toda vez que eu tenho a raiz enésima de A elevado a M enésima, eu conservo a base. O que está dentro eu deixo em cima e o que está fora eu deixo embaixo. E aí eu tiro da raiz e faço uma potência fracionária, tá? E aí, menos 10 dividido por 2 é menos 5. Então, Q vai ser 2 terços vezes 10 a menos 5 coulomb, tá? Essa seria a nossa resposta, tá? No caso aqui, você poderia dividir 2 terços, mas aí daria uma dízima periódica, né? Você teria que aproximar isso. Então, pode deixar assim em forma de fração, não teria problema. A não ser que o enunciado do exercício tivesse aí que uma conta sem ser fracionária. Aí você teria que fazer essa divisão. O terceiro exercício. 2 pequenas esferas idênticas, positivamente eletrizadas, com cargas Q e 3Q. São colocadas a uma distância D no vácuo,
originando-se entre elas uma força de intensidade Fe. Então vamos representar o que foi lido até agora. Ó. Eu tenho uma esfera, essa esfera tem uma carga Q. Eu tenho outra esfera, essa esfera tem uma carga 3Q. A distância entre elas é igual a D. E a força de repulsão entre elas é Fe. Então, o que vai acontecer? A seguir, as esferas são colocadas em contato. Então, eu vou colocar essas esferas em contato. O que acontece quando elas estão em contato? Isso mesmo, tem uma eletrização por contato. Então, ela vai gerar uma nova carga linha. Quem que é essa carga linha? É a carga da primeira com a segunda dividido por 2, que vai ser Q mais 3Q dividido por 2, 4Q dividido por 2 é igual a 2Q. Então, após isso, após o contato, as esferas são afastadas a uma distância 2D, ó, são postas em contatos e afastadas a uma distância de 2D. Então, eu vou afastar essas esferas de novo, agora com uma distância de 2D, e ter uma carga de 2Q aqui, 2Q aqui. Tá? Então, veja o que acho que vai, o que eu quero fazer vai ficar meio complicado eu deixar esse desenho desse lado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar uma diminuída aqui, levar mais para cá, para que eu possa pegar isso aqui e trazer aqui embaixo para que a gente possa enxergar o que eu quero fazer com vocês. Então, olha só. Por quê? Eu vou fazer um macete com vocês, tá? Eu vou fazer um macete com vocês. Então, olha só o que aconteceu. O que aconteceu com a primeira carga? Ela aumentou 2 vezes. Eu tinha Q, agora tem 2Q. O que aconteceu com a distância entre elas? Também aumentou 2 vezes, né? Ela foi 2 vezes aumentada, certo? Agora, o que aconteceu com a segunda carga entre elas? Ela foi aumentada? Não, ela foi diminuída, certo? Ela foi diminuída por quanto? 3 vezes. Então, a carga nova, ela tem que dar 2Q. Para 2Q, para que ela dá 2Q sabendo que ela tem 3, eu vou multiplicar por 2 e vou dividir por 3. Então, esse é o fator, tá, que foi aumentado, ou seja, foi diminuída 2/3. Então, eu multiplico por 2 e divido por 3, eu tenho 2Q. Eu diminuí ela por 2/3, então ela foi o quê? Diminuída por 2/3. Então, qual que é o macete? A força elétrica nova vai ser a força elétrica antiga. Só que a primeira carga aumentou 2 vezes. Então, vezes 2. A segunda carga, ela diminuiu 2/3. Então, eu vou dividir por 2/3. E a distância foi aumentada 2 vezes. Então, eu vou dividir por 2 ao quadrado. Tá? Agora é só fazer essas contas. Então, força elétrica vai ser 2Fe, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 é 8/3. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, 2 vezes 3, 6/8. Então, a força elétrica nova, ela foi 6/8 da força elétrica antiga. Que eu posso estar fazendo essa divisão. Ó. 6 dividido por 8 vai dar 0,60, né? Que vai dar 7, né? 7 vezes 8 dá 56. Sobra 4, coloca um 0, dá 5. 5 vezes 8 dá 40, para 40 nada. Então, a força elétrica nova, ela é 0,75 da força elétrica antiga. Tá aí. Tá? Então, veja que a gente vai usar um macete para fazer essas continhas de maneira mais simples, mais fácil, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês? Primeiro, vocês têm que assistir a videoaula até o final,
uma vez, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias para que vocês entendam esse conteúdo. Segundo, a força elétrica, ela cada enunciado, ela vai trazer uma nova maneira de você utilizar esses conceitos, uma nova forma, uma nova maneira. Então, meu conselho é que vocês procurem na internet mesmo lista de exercícios, tá? De força elétrica, questão de vestibular, questão de Enem, e resolvam. Resolvam quantas vocês puderem, tá? Para que vocês aprendam realmente isso. Qualquer coisa, lembra, eu tô lá no Classroom, tá? Para tirar as dúvidas de vocês. Ou lembre que você só vai mandar mensagem para mim via WhatsApp se for no grupo da sua sala de aula. E não esquece de marcar a mensagem para mim, para que eu saiba que aquela mensagem é minha, para que eu possa ler. E quando você mandar dúvidas sobre exercício, não se esqueça de mandar o enunciado do exercício completo, inteiro, e o que você está fazendo até aquele momento, para que eu possa avaliar e ver o que você pensou, o que você fez, tá bom? Então, uma boa semana toda de estudo aí. Aquele abraço do professor Jojo.